Olá, que a paz, a bênção de Deus estejam com todos que nos acompanham hoje e durante toda a semana. Bem-vindos a mais essa nossa conversa, essa exploração. Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, todo mundo passa por isso. Tomar decisões importantes. Principalmente quando a gente não tem certeza, né? Aquele momento meio nebuloso. E para guiar a gente aqui, vamos usar uns trechos do capítulo 8, O Segredo da Tomada de Decisão, de um livro chamado Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. A visão dele é bem interessante, talvez até um pouco diferente do que a gente costuma pensar. A nossa ideia aqui é entender melhor o argumento principal dele, porque o jeito como a gente decide pode ser tão importante ou até mais do que a decisão em si, e como que buscar essa conexão mais íntima com Deus entra nisso tudo, segundo ele. Ok, vamos explorar isso juntos. Olha, a primeira coisa que salta aos olhos no texto é algo que desafia um pouco o nosso jeito de pensar, até mesmo na igreja às vezes. O Sorris diz que para Deus não importa só se a gente escolheu a porta A ou a B, mas de onde veio essa escolha. Ele fala que dá para fazer a escolha certa, né? Aquela que parece lógica, segura, que todo mundo aprova, mas o coração está totalmente desconectado. A proposta dele é tipo radical. As decisões importantes deveriam nascer daquilo que ele chama de fonte de intimidade com Deus. Pois é, e essa diferença aí é que é o ponto-chave, né? O que seria, na prática, decidir a partir da fonte de intimidade. Ele não dá uma receita de bolo, mas ele compara com os nossos jeitos normais de decidir. Pensa bem, muitas vezes a gente decide só na base da lógica, né? Prós e contras, aquela coisa fria. Ou então a gente vai sendo levado pelas circunstâncias, sabe? Ou fica buscando a opinião de todo mundo. O que o Sorge sugere é quase que inverter a ordem. É buscar a conexão antes de ter a clareza. Priorizar o relacionamento com Deus, acreditando que a direção vem disso, não que é um mapa que a gente pega antes de começar a viagem. Interessante. É como se a busca pela resposta certa pudesse até atrapalhar se não vier primeiro desse relacionamento. É uma inversão forte mesmo, né? A presença antes da resposta. Exatamente. Desafia muito a nossa cultura de eficiência, de resultado rápido. E ele usa um exemplo da Bíblia que é muito forte para mostrar isso. Jesus escolhendo os 12 apóstolos, lá em Lucas 6. O jeito como aconteceu, nossa, dá uma imagem bem clara do que ele está falando. É verdade. O texto fala que Jesus, antes dessa decisão que ia mudar o mundo, literalmente, ele foi para um monte e passou a noite inteira orando. Sozinho. Não foi reunião, não foi análise de currículo, nada disso. Foi uma noite inteira buscando conexão, direção divina. Isso diz muito, né, sobre a importância que ele deu não só para a escolha, mas para o processo. É uma imagem poderosa, sim. E analisar esse exemplo leva a gente mais fundo ainda na ideia do Sorge. Por que foi tão importante essa noite de oração? Jesus estava escolhendo a base humana da missão dele aqui na Terra. Era um peso enorme. E aí entra um ponto fascinante, e talvez até meio desconcertante. Até a escolha de Judas Iscariotes, aquele que ia trair ele, veio depois dessa noite de oração intensa. Nossa, é verdade. Isso não quer dizer que a oração não funcionou, ou que Deus errou de jeito nenhum. Pelo contrário, para o Sorge, isso só reforça a seriedade total com que Jesus buscou a vontade do Pai, mesmo sabendo das dores que viriam. A fidelidade dele estava em buscar essa conexão profunda, alinhar o coração. Não importava se o caminho fosse difícil ou doloroso. O foco era na obediência a esse processo de relacionamento. Faz sentido. Essa ideia de um Deus que valoriza mais o processo, a proximidade, do que só a tarefa cumprida. Isso aparece também naquela passagem que o Sorge cita, do Salmo 32, versículos 8 e 9, né? Ali a voz de Deus diz algo tipo: eu vou te instruir, te ensinar o caminho, vou te aconselhar, cuidar de você. Mas logo depois vem um aviso: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, e precisam ser controlados com freios e rédeas, senão eles não obedecem ou não se aproximam. Essa parte final é chave. Essa comparação com o cavalo e o burro é muito rica para entender o Sorge. O que seria essa falta de entendimento? Na leitura dele,
é a teimosia, sabe? Aquela independência que só responde na base da força, da pressão, os freios e rédeas. É a mentalidade de quem precisa ser forçado ou manipulado para ir na direção certa. E a preferência de Deus, segundo essa visão, seria guiar pela proximidade, pelo sussurro, pela direção que nasce de um relacionamento voluntário. É como se Deus dissesse: olha, não quero ter que te forçar. Fica perto de mim, ouve a minha voz com calma, e a direção vai vir. A falta de entendimento, então, não é só não saber, mas é resistir a se aproximar, a depender dessa fonte de vida e sabedoria. Entendi. É como se Deus preferisse um parceiro de dança que está atento aos detalhes, aos movimentos sutis, do que um animal que tem que ser puxado à força, né? Mas aí, na prática, como que a gente diferencia essa proximidade voluntária que leva à direção daquela simples indecisão ou até passividade? Porque às vezes ficar esperando essa clareza interna pode parecer que a gente não está fazendo nada, né? É uma tensão real, sim, e o Sorge não dá uma resposta pronta. Mas a chave, no argumento dele, parece estar na intenção e no foco. A passividade é esperar que as coisas aconteçam ou que a resposta caia do céu. A busca por intimidade do jeito que ele descreve é ativa. É cultivar o lugar secreto. É buscar a Deus com vontade, sabe? É um movimento em direção a Deus. Mesmo quando a clareza do o que fazer ainda não chegou. É confiar que, se aproximando da fonte, a luz por próximo passo vai aparecer. É um ato de fé no relacionamento, não só na resposta. E isso liga com outra ideia que ele traz do Salmo 14:2. Assim, ele fala que a prova do entendimento é justamente buscar a Deus, que a atitude mais sábia, a demonstração de inteligência espiritual mesmo, é essa busca sincera por Deus de todo o coração. E é dessa busca, dessa relação cultivada, que o Sorges acredita que vêm os maiores segredos da vida, incluindo, claro, a orientação que a gente tanto precisa para as nossas decisões. E essa busca muda o jeito como a orientação chega. Sorges usa a imagem de Deus guiando com os olhos. Pensa na intimidade que isso sugere. Você não precisa de gritos ou de um manual enorme quando conhece alguém bem, né? Um olhar, um gesto, às vezes já diz tudo. É uma orientação que vem da sintonia, do conhecer um ao outro. E isso cria um contraste forte que o Sorges explora. A diferença entre decidir olhando para fora e olhando para o alto. Explica um pouco melhor essa diferença, olhar para fora versus olhar para o alto. O que seria isso? Olhar para fora seria o nosso jeito mais comum, né? Analisar as circunstâncias, o que a gente tem, o que os outros acham, os riscos, os benefícios, toda a paisagem externa. É o jeito pragmático. Olhar para o alto, na visão do Sorge, é começar por outro lugar. É contemplar a Deus, buscar a perspectiva dele, alinhar o coração com o caráter, com os propósitos dele, antes de mergulhar nos detalhes do problema. Não é ignorar a realidade lá fora, mas é filtrar essa realidade por uma lente interna conectada com Deus. E aí ele usa aquela analogia ótima do termômetro e do termostato. Ah, essa é boa. O termômetro só mostra a temperatura que está no ambiente. Ele é passivo. Tá frio, ele marca frio. Tá quente, marca quente. Ele é controlado pelo ambiente. Exatamente. Muita gente decide assim, só reagindo ao que está acontecendo. Mas o termostato é diferente. Ele não só lê a temperatura, mas ele influencia o ambiente para chegar na temperatura que ele quer. Ele tem uma configuração interna e age para mudar o externo. O Sorge sugere que quem busca a Deus em intimidade se torna um termostato. A partir dessa conexão interna, a pessoa não é só vítima das circunstâncias, mas pode trazer a temperatura do céu, a iniciativa divina, a sabedoria, a paz, soluções criativas para a realidade aqui da Terra. Deixa de ser só reativo para ser proativo, mas uma proatividade que nasce da conexão com Deus. Nossa, que imagem forte essa do termostato. Faz a gente pensar em quantas vezes a gente age como termômetro, só reagindo, quando talvez pudesse definir o clima de uma situação, começando por essa conexão interna. E o Sorge resume essa dinâmica toda numa sequência bem direta, né? Sim, ele coloca uma ordem de prioridades bem clara. Intimidade precede insight. Paixão precede propósito. Primeiro vem o lugar secreto, depois a diretriz divina. É tipo uma fórmula mais focada no processo do relacionamento. A ideia é que a clareza,
O insight, o rumo, o propósito e a orientação específica, a diretriz divina, são consequências naturais de cultivar a conexão, intimidade, paixão, lugar secreto. Tentar inverter isso, buscar a resposta antes do relacionamento, seria como querer colher a fruta antes de cuidar da árvore. E ele reforça uma coisa importante. Deus não estaria só interessado em dar pra gente o mapa do caminho e depois ser esquecido na gaveta, sabe, como um guia velho. O relacionamento durante a jornada é que é o principal. Sem dúvida. E essa é talvez a afirmação mais radical e central do trecho todo. O desejo principal de Deus na interpretação do Sorge não é simplesmente que a gente cumpra tarefas ou siga um plano direitinho. O desejo maior é sermos conhecidos e conhecermos a Ele. Deus quer relacionamento, intimidade. E é desse lugar, desse conhecimento mútuo, que a vontade dele, o propósito para a nossa vida, a direção para cada decisão, fluem de um jeito orgânico, autêntico. E isso força a gente a questionar nossas próprias motivações quando a gente busca orientação, né? A gente está atrás de uma solução rápida para o nosso problema ou está buscando de verdade se aproximar da pessoa que tem todas as respostas e muito mais? É uma pergunta desconfortável, mas fundamental. Então, tentando amarrar tudo isso, o que o Sorge está dizendo para a gente no fundo, que a chave mestra para tomar decisões alinhadas com um propósito maior, para acessar o que ele chama de nosso destino mais alto em Deus, não está principalmente em saber técnicas de discernimento ou ter mais informação, mas sim em cultivar, com persistência, um relacionamento profundo e pessoal com Deus nesse tal lugar secreto. A busca pelo rosto de Deus vem antes e informa a busca pela mão de Deus que guia a gente. É a qualidade da conexão que define a clareza da direção. É isso. Perfeitamente colocado. O foco está na fonte, não só no rio. Se a fonte, o relacionamento íntimo, for profunda e clara, o rio da orientação vai fluir naturalmente. E pensando nessa ênfase toda na intimidade que vem antes da direção, fica aqui uma provocação para a gente refletir, algo para levar. Pensa numa pequena decisão que você tem que tomar hoje e amanhã. Talvez responder um e-mail delicado, ter uma conversa difícil com alguém, ou só decidir o que fazer com uma hora livre. Como seria abordar essa pequena decisão de um jeito diferente? E se, antes de pular para a resposta mais óbvia ou eficiente, a gente fizesse uma pausa, mesmo que rápida, para buscar essa conexão interna, para voltar o coração para essa fonte de intimidade que o Sorge fala? Será que isso mudaria não só a decisão, mas talvez a nossa paz, a nossa percepção durante todo o processo? Como essa pequena mudança de foco poderia, quem sabe, começar a transformar a gente de termômetros em termostatos no nosso dia a dia? É um pensamento desafiador mesmo e bem prático para a gente levar. Resumindo nossa conversa de hoje, a gente mergulhou na visão do Bob Sorge sobre tomar decisões, onde o como, de que lugar interior a gente decide se torna tão importante quanto o que. A ênfase toda recai em cultivar a intimidade com Deus no lugar secreto como a base verdadeira para descobrir e seguir a direção e o propósito de Deus para a nossa vida. E a boa notícia para quem gostou dessas ideias é que a nossa jornada por esse livro não para por aqui. A gente planeja voltar aos Segredos do Lugar Secreto em breve para analisar outros trechos, outras ideias valiosas que o Bob Sorge traz. Tem mais coisa boa para explorar ali. Por hoje, ficamos por aqui. Que a graça e a sabedoria de Deus possam iluminar as decisões de todos quem os ouviram. Que Deus abençoe muito vocês.